análise de quem entende. No ar, o comentário do dia. Carlos Ferreira. Meus amigos, minhas amigas do jornal do Espaço Livre, aliás, tanto programa que a gente apresenta que acaba confundindo, né? Espaço Livre. Não teria deixado no início do programa me referir ao que acontece em Sergipe, o que acontece no Brasil, relacionado com a violência. Não apenas pelo fato de que isso justificaria, mas uma policial civil, militar, foi assassinada no estado de Sergipe. Uma policial que prestava serviço à Assembleia Legislativa estava voltando de passeio com os filhos e com o marido e foi ao salão de cabeleireiro, enfim, na volta anunciaram um assalto, pediram o aparelho celular e, como disseram alguns policiais extremamente experientes, a reação do policial, ela é natural, ela vem com espontaneidade. Eles são treinados nisso. Só que ela deu mal, porque o bandido foi mais rápido e acabou atirando contra ela e acertando uma bala em sua cabeça. 2 meses atrás, metralharam o capitão Oliveira. Mais 2 meses atrás, mataram outro policial de Laranjeira. E por aí, já são 5 em menos de um ano. Isso é um fato normal, porque as coisas estão acontecendo aqui, viu, César Cabral? Que está comigo aqui. As coisas estão acontecendo nesse país tão rotineiramente, tão repetidamente, que as pessoas já encaram como se fosse um ato normal. Mas, quer ver? Se alguém chegar para Ângelo Márcio e dizer assim, Ângelo Márcio, passe ali na Praça Fausto Cardoso, e tinha um bandido lá assaltando uma senhora levando um celular. Primeira coisa que ele vai dizer, graças a Deus foi só isso. Não é não, Ângelo? Porque, veja, virou rotina comum. Nós caímos, lamentavelmente, numa rotina terrível. Ferreira, Lucas do Rosário está me informando aqui, tem Recife, não pode falar com você ao vivo. Quem? Lucas do Rosário, certo. assessor da SSP, que já tem um menor de idade já apreendido. Pronto. Eu vou até dizer o nome dele já. Eu recebi a foto dele ontem à noite, não divulguei para evitar problemas. Tem um apelidozinho, tá? Parece um bebê a foto do cara. Bom, a polícia já prendeu alguém como suspeito. Mas estava falando sobre não só Sergipe, o Brasil. O Sergipe fica assim, ainda mais horrorizado por se tratar do menor estado do Brasil e que há bem pouco tempo atrás é tido como um local tranquilo para se viver. Eu tenho muitos amigos que vieram do Rio de Janeiro e São Paulo e hoje moram em Aracaju. E agora eles estão querendo voltar. Porque eles saíram de São Paulo, principalmente, e do Rio de Janeiro, porque os índices de violência lá eram assustadores, continuam sendo. Mas em momento nenhum eles pensaram que hoje se mata mais em Sergipe que no Rio, do que em São Paulo. Não é? Uma população de 100 mil, em Sergipe se mata hasta 64, no Rio 38, e em São Paulo 26. Olha só. Então eles estão querendo voltar para lá. Porque Sergipe passou a ser um estado mais perigoso para se viver. Por isso, meus amigos, é que matar alguém ou roubar alguém parece ser tão comum. Quer ver? Ontem foi dia de Corpus Christi. 12 corpos no Instituto Médico Legal. 3 assassinatos. Um dia em que o cidadão deveria ir para a igreja. É ou não é? Não. Uns vão lá para encher a cara, outros fazer roubar, enfim. Nós precisamos mudar esse país, a começar seu voto.
E o que uma coisa tem a ver com outra? Tem que lembrar que o seguinte, quando é que o estado de Sergipe passou a figurar entre os mais violentos do Brasil? De 10 anos, 12 anos para cá. Não era assim. Eu lembro uma época que começaram a roubada no sertão, o governador que era na época João Alves Filho, né, de pulso forte, disse, no meu estado não. E acabou. Pelo menos reduziu o rubro de gado. Aqui em Sergipe, nós vivemos à mercê da habilidade, porque não é possível, eu digo sempre aqui, e eu aqui como um profissional de imprensa de muitos anos também. Meus amigos, nós não temos há anos o sistema de prisão, não é nem temporária, deixa eu ver, me lembra aqui o nome, que você passa o dia fora e dorme na cadeia. Né? Eu estou tentando achar aqui o termo certo. O semi-aberto, obrigado, Sérgio. O semi-aberto não tem Sergipe e é como se fosse normal. Vejam só, porque alguém que comete um crime cuja pena seja inferior a 8 anos, ele tem o direito de ir para o regime semi-aberto. Que pode ser, inclusive, um estupro. Veja. Assalto à mão armada e por aí vai. Só que o juiz, quando diz que seguindo a lei, tem jeitos. Regime semi-aberto, qual é o regime? Aberto onde? Semi-aberto não tem, bota na rua. Aí faz, não, mas aí ele vai com a tornozeleira, pelo amor de Deus. Aí ele tem que ficar em casa, ele não pode sair de casa, não pode frequentar bares, ele tem que de 15 em 15 dias assinar uma carteirinha lá na justiça. Isso é punição? Mas por quê? Por culpa da justiça, não. Por culpa do governo de Sergipe, que há 4 meses atrás anunciou, vamos implantar o regime semiaberto. Sabe onde? Em Areia Branca. O regime semiaberto de Areia Branca, que eles vão construir, é mesmo do Hospital do Câncer de Aracaju. Ou seja, nada, zero. Absolutamente nada. Contribui para o aumento da violência? Claro que contribui. Lógico que não é só isso. Nós temos um conjunto de leis extremamente frágeis que muitas vezes protege o bandido. Um vagabundo desse que matou a policial, por exemplo, se confirmada a participação, a execução por parte desse menor, o que vai acontecer com ele? Se for reincidente, vai para o sistema de ressocialização. E se tiver 17 anos, fica 1 ano, e depois de 1 ano ele sai com a ficha limpa, como se não tivesse cometido crime. Isso é um absurdo. E se, olha, e vou dizer, e se a Comissão de Direitos Humanos da OAB estiver atenta, vai lá dizer, cuidado, não bata no bichinho. Olhe, penteie o cabelo dele, dê uma roupinha boa, viu? Olha, a cama dele tem que ser assim, muito bem forradinha, muito bem bonitinha, café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta, joga bola, viu? Tudo direitinho. Mas não vão. Esses defensores moralistas não vão saber, por exemplo, da família da policial, com os filhos dela, com a mãe dela, com o marido dela, como eles estão passando. Aí, os nossos congressistas não endurecem a lei permanece frágil, ela tem que ser executada, o judiciário executa, a polícia prende e as leis facilitam a soltura. Você vai ver se esse que matou a policial não é reincidente. Eu duvido, Eudoro. Então, meus amigos, me perdoem aqueles que pensam o contrário, mas governo fraco chama bandido. Muitos bandidos que foram presos recentemente em Aracaju e em Sergipe confessaram aos policiais que vieram de outros estados. Sabe por quê? Porque souberam que aqui não tem regime semiaberto. E aí trouxeram as suas famílias. E aí tem residência fixa. E aí mata, ou estupra, ou rouba, vai para o regime semiaberto onde? Em casa. Ou seja, nós importamos bandidos. Não sei se César Cabral tem conhecimento. Como é que o governo trabalha? Há 2 anos atrás, Alagoas liderava todo o ranking de violência no Brasil. Lembra disso, César? Todo o ranking. Por que não é mais?
Por que Alagoas hoje está entre os 10º, 12º medidas que foram tomadas de forma efetivas? Eu vou dar um exemplo aqui. Lá tem um deputado chamado Carimbão, deputado federal, e o filho Carimbinho. Mas esse rapaz, ele tem um trabalho social, como tem aqui o pastor Antônio, por exemplo, né? Agora o Samuel, enfim, de ressocializar dependentes químicos. Mas lá, o governador chama-se Renan Filho, e não Jackson Barreto, nem Belivaldo. O que aconteceu? Ele levou a ideia para o governo. Disse, olha, o governo não sabe tratar de dependentes químicos. E não sabe mesmo. Não sabe mesmo. Vamos fazer uma parceria com a iniciativa privada. Mas como, deputado? Os empresários vão abrir centros de reabilitação, conveniam com o governo, para que o governo possa, com concurso público, colocar nesses centros profissionais de psicologia, da psiquiatria e outros profissionais. Mas como pagar isso? Aí é onde vem a ideia. Governador, o senhor vai taxar a bebida alcoólica e o cigarro em 1,5% a mais. Todo esse dinheiro arrecadado irá para uma conta única, uma conta específica do Estado para o combate e a prevenção às drogas. Sabe o que aconteceu, Ângelo? Em 2 anos, já são 35 centros de ressocialização. Em Maceió, Penedo, Palmeiras dos Índios, Arapiraca, São Miguel e por aí vai. 35 centros de reabilitação. O que é que aconteceu? Ainda nesse projeto, César, o que aconteceu? Um outro deputado incluiu lá uma emenda que foi aprovada, obrigando o próprio Estado, veja, viu, a contratar, através das empresas terceirizadas, 30% da mão de obra de pessoas que foram ressocializadas. Aqueles dependentes químicos que passaram lá 6 meses, 8 meses, 1 ano, estão livres das drogas, eles já saem de lá empregados. Dependendo da profissão dele. Porque as empresas terceirizadas, por exemplo, que cuidam da higiene do hospital, se tiver 100 empregados, 30 tem que ser daqueles ressocializados. A construtora que ganhou a licitação e que vai fazer um hospital, tem que contratar se houver disponibilidade de mão de obra. O que aconteceu, meus amigos? A violência reduziu, os índices baixaram, famílias voltaram a ser felizes. Porque o dependente químico não é apenas ele o doente, ele adoece toda a família. Sergipe tinha eram duas particulares, sem qualquer incentivo do governo, e agora do deputado Samuel Barreto também não tem qualquer iniciativa oficial. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos crimes praticados nesse país tem o envolvimento da droga. É aquele que viciou e que não pode manter o vício, vai roubar para comprar a pedra, comprar o cigarro, comprar a cocaína, sei lá. É aquele que está em má companhia, começa a usar droga e vai assaltar para se dar bem na vida mesmo, para comprar uma calça de marca, e por aí vai. São tantos os motivos. Olha a foto do desgraçado, do miserável, do bandido que matou a policial. É menor, né? É menor? Menor de idade. Aí o ECA quer que a gente chame ele de infrator. Um dia desse eu recebi um telefonema de um advogado dizendo que recebeu uma ação contra mim para me processar, porque eu não chamo menor de infrator. Eu não chamo mesmo, pode processar 1000 vezes. Para mim, menor matou é bandido, é assassino. Roubou é ladrão. Estuprou é estuprador. Pode ter 90 ou pode ter 15 anos. Para mim não importa, é tudo bandido. Pode me processar quantas vezes quiserem, mas eu nunca vou chamar menor de infrator. Menor que mata é assassino. Pode ser quem for. Então, meus amigos, o que falta em Sergipe é governo.
O que falta em Sergipe é planejamento. O que falta em Sergipe é a coragem de enfrentar. E eu vou dizer por quê. Porque o pastor Antônio esteve na Assembleia apresentando esse projeto, foi ao governador na época, Jacques Barreto, e até agora nada. Os deputados ou governistas, não, mas aumentar a bebida, só fuma e só bebe quem pode, rapaz. Agora você não pode aumentar, é como eles aumentaram o ICMS do óleo diesel. Os deputados governistas aumentaram o ICS do óleo diesel, da gasolina, do etanol, que Sergipe hoje é o mais alto do Brasil. Mas não querem taxar o cigarro. Mas você imagine. Eles preferem que o cigarro continue sem ser taxado, nesse patamar, e a bebida, do que lutar para resolver, ou pelo menos ajudar a resolver o problema da violência. Lamentável, eu falei demais no meu comentário, e quero aqui dizer o seguinte, que esse bandido apodreça na cadeia. Não vai não, viu? Porque já vi, ele é menor e já ele sai para matar outra pessoa. Infelizmente. A minha solidariedade a toda a família militar e o meu desejo de que um dia esse país verdadeiramente e esse Estado verdadeiramente tenham governo. Boa tarde, Sergipe. A análise de quem entende. No ar, o comentário do dia.